Eu sou o professor Guilherme Artioli, coordeno o LANEB, Laboratório de Biologia Nutricional e do Exercício, no Departamento de Anatomia do ICB, Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Professor, poderia nos explicar o que se estuda na área de Biologia da Nutrição e do Exercício e por que isso é tão importante para a nossa saúde? Bom, é uma área bastante ampla, né? Então, o termo biologia se refere a qualquer aspecto biológico, tanto da nutrição como do exercício físico, e especificamente no nosso laboratório, a gente está interessado em estudar, entender como que alguns nutrientes que a gente pega na dieta ou que a gente pode encontrar nos alimentos, né? Como que eles afetam o funcionamento do nosso organismo e sobre qualquer aspecto fisiológico, aspecto imunológico, aspecto morfológico. Por isso que a gente usa esse termo amplo de biologia. Como que isso interage com o exercício físico? Então, os efeitos desses nutrientes sobre o nosso organismo, os efeitos do exercício sobre o nosso organismo e como que exercício mais nutrientes interagem entre si e como que eles afetam o nosso organismo. Então, é basicamente isso que a gente está interessado em estudar aqui no nosso laboratório. Quais são os principais mitos sobre nutrição e exercício físico que o senhor gostaria de desmistificar para o nosso público? Tem muitos mitos sobre exercício e sobre nutrição, mas eu vou colocar dois aqui que eu acho que são super importantes para esse público, né? O primeiro tem a ver com essa falsa ideia que as pessoas costumam ter de que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando frágil a ponto de não poder fazer exercício físico. Então, muitas pessoas mais velhas tendem a olhar para o exercício físico com uma grande barreira, como se fosse algo perigoso, como se fosse um grande risco, né? Claro que exercício físico sempre tem algum risco, mas geralmente esses riscos são muito baixos e os benefícios de se fazer exercício superam em muito esses riscos. E o melhor de tudo é que a gente consegue mitigar os riscos. Então, tem várias formas de você fazer exercício na população mais velha para reduzir os riscos e maximizar os benefícios. Então, se você quer se tornar mais fisicamente ativo, e eu acho que todos nós deveríamos nos tornar mais fisicamente ativos, e você não sabe muito bem o que fazer, como começar, tem essa certa insegurança, conversa com um bom profissional de saúde, alguém da educação física, alguém da área da medicina esportiva, da fisioterapia esportiva, para entender o que se pode fazer, como fazer e estratégias de mitigação do risco. E aí um segundo mito também, que acho que é muito difundido, né, é de que a pessoa quando começa a treinar, ela precisa automaticamente começar a tomar um monte de suplementos, né? Como se suplementação fosse algo meio que obrigatório quando alguém está treinando, alguém está fazendo exercício físico. E a grande ironia, né, é que nós meros mortais, né, pessoas comuns, nós não precisamos de suplemento na grande maioria dos casos. Então, salvo raras exceções, a gente não precisa de suplemento. Não, pelo menos, se a gente se alimentar bem. Quem realmente precisa de suplemento são atletas, né? Atletas que estão envolvidos em competições, né? No esporte de alto nível. Esses sim precisam de suplementos. Para nós, meros mortais, a gente deve treinar e a gente não precisa se preocupar com suplementação. De novo, salvo raríssimas exceções. E quem está apto a identificar essas exceções, né? É o profissional da nutrição, o nutricionista, né? Então, se você está preocupado, talvez você precise usar algum tipo de suplemento, não deixe isso te impedir de começar a fazer exercício físico e conversa com um profissional da nutrição. Professor, como a ciência explica os benefícios do exercício físico para a saúde, como a melhora do condicionamento físico e da força muscular? E também como o exercício pode prevenir as doenças no envelhecimento? Como o exercício melhora a saúde é um assunto muito complexo e a ciência não entende completamente como que isso acontece. E aí, para explicar isso, do que a gente sabe até hoje, eu teria que entrar assim, em mecanismos moleculares, né? Então, para simplificar, eu posso dizer que o exercício físico, durante o exercício físico, isso funciona como se fosse um estresse para o nosso organismo. Esse estresse é um estímulo muito potente que muda muito o perfil fisiológico, bioquímico dos músculos, por exemplo, que estão lá ativos. Esses músculos que estão ativos liberam uma série de substâncias que vão ter ações em outros tecidos, tecido ósseo, células do sistema imune, em vários, sistema nervoso, em vários outros tecidos, e a gente
essas moléculas produzidas que chegam nesses outros tecidos causam efeitos em longo prazo benéficos, né? Então a gente costuma dizer que uma sessão de exercício físico você tem um efeito que é agudo, transitório, e se você começa a repetir essas sessões de exercício físico com uma certa regularidade, esses benefícios pequenininhos, agudos, vão se somando, e aí em longo prazo você tem as adaptações crônicas benéficas do exercício físico. E essas adaptações, elas envolvem diversos órgãos, né? É difícil você pensar um único tecido, um único órgão ou um único sistema que não se beneficia pelo exercício físico, né? O exercício físico é um estímulo muito potente que tem um efeito benéfico em praticamente todos os sistemas do nosso organismo. Então, tecido ósseo, tecido muscular, o sistema imune, os vasos, o coração, o sistema nervoso, né? Então todos eles se beneficiam do exercício físico. E por isso mesmo que é super importante a gente se manter ativo durante toda a vida. Principalmente conforme a gente vai ficando mais velho, né? Quando a gente é mais novo, a gente não tem muitas limitações físicas e funcionais, e aí o fato de você fazer ou não exercício físico faz muito pouca diferença para a sua capacidade de executar tarefas da vida cotidiana. Conforme a gente vai envelhecendo, né, natural do envelhecimento que a gente perca aos poucos funcionalidade. E se essa perda funcional chegar a pontos mais severos, né, for mais severa, isso começa a impactar a nossa capacidade de desempenhar funções. O exercício físico, ele pode atuar de duas maneiras. Ele ajuda a reverter perdas funcionais, né? Então melhora a capacidade de executar funções. E se você faz isso ao longo do envelhecimento, isso cria uma reserva funcional, de tal forma que você vai sim perder durante o envelhecimento, mesmo que você se exercite, porém você vai ter uma reserva muito maior. Então você vai demorar muito mais tempo para que você chegue nesse ponto que você começa a apresentar limitações graves e dificuldades importantes de executar tarefas da vida diária. Professor Guilherme, qual o foco de estudo no seu laboratório? Bom, a gente tem algumas linhas de pesquisas diferentes aqui. Uma linha de pesquisa na qual me dediquei por muito tempo foi o estudo dos suplementos alimentares e como que eles podem melhorar o desempenho físico ou alguma capacidade física, né? E uma outra linha de pesquisa bastante importante do nosso laboratório é o estudo de uma substância específica chamada carnosina, né? Que é um dipeptídeo, são 2 aminoácidos ligados um no outro, que está presente nos alimentos, principalmente nas carnes, né? Então a gente obtém a carnosina pela alimentação e ela tem diversas atividades biológicas interessantes. A gente sabe que ela tem um efeito antioxidante e que ela também ajuda na regulação do equilíbrio ácido-base. Então ela ajuda a evitar quedas no pH dentro das células. E a gente recentemente descobriu que esse peptídeo também está presente no coração e que ele regula a função contrátil das células musculares cardíacas. Então essas são algumas linhas importantes do nosso laboratório. Como a colaboração entre diferentes áreas de estudo pode enriquecer a pesquisa científica no Brasil? É uma ótima pergunta, né? Eu sou daqueles que acham que a ciência não é um trabalho individual, mas sempre um trabalho coletivo, né? Ninguém faz ciência sozinho e mesmo quem tem uma abordagem mais individualizada da ciência sempre se baseia nos estudos anteriores e no que outros grupos de pesquisa também fazem naquela área. Então é sempre muito importante a gente saber o que pessoas diferentes pensam, qual a visão que elas têm daquela área e o que já foi feito para você saber o que ainda precisa ser feito. Isso dentro de uma área já importante, então imagina você ter a visão de pessoas de áreas diferentes sobre aquela sua área específica. Como que uma visão de alguém de fora pode trazer, às vezes, um pensamento muito diferente, um pensamento disruptivo, mudar completamente a direção da pesquisa, e como que a capacidade que outras pessoas têm de fazer análises sobre um viés diferente do seu, como que isso pode trazer informações novas para a sua pesquisa. Então, eu, por exemplo, eu colaboro muito com o pessoal da química, né? Eu não sou químico, não tenho formação em química, e como eu estudo moléculas, é sempre muito bom, eu mostro meus resultados para eles, vejo a opinião deles, eles dizem como que análises adicionais eu poderia fazer, como que eu posso refinar minha pesquisa, tornar os meus dados mais profundos ou mais confiáveis. E eu posso mencionar também um colega meu que faz estudos clínicos e que recentemente começou
a trazer pesquisadores das ciências humanas para trazer insights, né, para trazer novas visões de como que ele poderia mudar um pouco a abordagem da pesquisa dele, né? Então eu acho que você ter pessoas de áreas diferentes torna a sua pesquisa mais multidisciplinar, com uma abrangência maior, eventualmente com uma profundidade maior, e isso só tende a aumentar o impacto social que a pesquisa tem, que no fim das contas é o que a gente quer, né? A gente quer que a pesquisa, direta ou indiretamente, gere algum impacto social.